Bom dia, alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daniele e vou mediar a aula da professora Andréia. Mas antes, vamos se atentar para o título da nossa aula. Meu Deus do céu. Fake em foco, a jogada de palavras aí, hein, gente? Tema da aula, reflexão sobre as notícias. E a habilidade, refletir sobre os tipos de fatos noticiados, comentados e escolhas do que noticiar. Bom dia, Andréia. Bom dia, Dani. Tô tomando cuidado, gente, porque eu falei para ela na aula anterior, bom dia, Mônica, ela já ficou chateada. Bom dia, Dani, Bom tudo dia, bem? Andréia, tudo? Bom dia, 8º, bom dia, professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula? Analisar os perigos das fake news, reconhecer a importância da intertextualidade e refletir sobre os fatos noticiados. Vamos lá, nós já falamos sobre isso na aula passada, né? Nós já falamos de fake news. Então, quero que vocês lembrem aí. Você se lembra do texto que foi apresentado? Qual era o assunto dele? Vamos lá? 2 minutinhos aí para vocês. Pode abrir o chat. Então, Dani. Muitos aqui colocaram fake news. Gustavo, Cauã, Labirinto, fake news. Agora o Gabriel colocou crianças se perdem na caverna. Uhum. O Pro José, ou é a Pro José Cláudia? Eu acho que é Pro José Cláudia. Jovens perdidos em uma trilha. Tivemos mais uma Pro, não tivemos? Que colocou? A Pro Jurema também colocou. Era uma notícia fake que falava sobre adolescentes resgatados de uma caverna. E aí Pedro o colocou. Nicolas, logo abaixo, coloca. Era de um grupo, um grupo de estudantes que passavam bem, ele coloca entre aspas, em uma ilha. Porque era uma das questões, né? Eles ficaram 4 dias nessa caverna, na verdade, e ainda dizia que eles estavam desidratados, mas passavam bem. Nossa! Então a gente falou, o Pedro colocou isso também. Garotos ficaram 4 dias em uma caverna. Muitos conseguiram lembrar. Ok. Um vai puxando o outro e vai lembrando também, né? Na verdade a gente está identificando aí o que vai fazer com que a notícia eu possa desconfiar que ela seja fake news. Né? Então a gente já fez isso na aula passada e agora a gente vai ouvir um podcast que também vai falar sobre fake news, né? Mas vai abordar mais o tema agora. Vamos lá? Tá pronto, produção?
Jornal Acontece Aqui, de terça-feira, 14 de abril de 2020, que é lá da cidade de Araçatuba, saiu um artigo chamado Fake Dói, e você vai acompanhar agora nesse podcast. Fake dói. Você já compartilhou alguma mensagem enviada por aplicativos no celular ou em redes sociais sem antes checar a veracidade das informações? Quando nos deparamos com notícias, nem sempre é fácil perceber se o conteúdo é duvidoso ou não. É preciso ficar atento se o texto lido não é uma sátira ou paródia, com piadas que imitam a forma de escrever uma notícia. Esse tipo de texto não pretende, a princípio, enganar. No entanto, pessoas mal intencionadas podem disseminá-lo como sendo sério e verdadeiro. E muita gente pode acreditar em algo que, em princípio, tratava-se de um conteúdo humorístico, por exemplo. Outra coisa que devemos observar é se no material que estamos lendo, as fotos, títulos e legendas usados estão de acordo com o texto. Muitas pessoas leem as notícias a partir de seus títulos, que são elaborados com o objetivo de atrair o leitor. Mas, ao verificar o conteúdo, percebe-se que eles estão totalmente desconectados do texto. Por exemplo, no período das eleições, um tipo de fake news circulou muito. Era aquele no qual falas retiradas do contexto em que foram produzidas eram manipuladas com o objetivo de prejudicar alguns candidatos. Então, uma dica muito importante, além dessas anteriores, é ficar atento quanto ao conteúdo da notícia que você está lendo. Ele pode ter sido fabricado. Ou seja, é 100% falso e tem o claro objetivo de enganar o leitor. Pode também ter sido manipulado. Isto é, ocorre quando imagens ou notícias são alteradas para passar mensagem diferente do original. E existem casos ainda mais sofisticados, quando dados falsos são atribuídos a uma fonte conhecida. Por exemplo, estudos ou pesquisas que nunca existiram usam fontes confiáveis como origem para enganar o leitor, já que ganham um ar de autoridade, ainda que falso, utilizando os chamados conteúdos impostores. Por fim, um outro tipo muito comum é o enganoso, quando dados reais são utilizados para levar a uma conclusão inadequada. Um exemplo assustador sobre o poder das fake news é o que aconteceu com a dona de casa Fabiana Maria de Jesus. Em maio de 2014, ela foi brutalmente assassinada após ter sido acusada de praticar magia negra na cidade de Guarujá, estado de São Paulo. Ela foi amarrada e agredida por várias pessoas. Após algumas horas de agressão, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Uma notícia falsa, divulgada pelas redes sociais com a foto de uma suposta praticante de magia negra, utilizando crianças, motivou o crime. A dona de casa foi confundida com ela, mesmo não sendo muito parecida. Nas redes sociais, muitas informações falsas com relatos mentirosos de pessoas que diziam ter testemunhado os sequestros fez com que a história rapidamente se espalhasse. Ao se compartilhar uma notícia, a forma como ela é disseminada assemelha-se à entrada em um labirinto, com infindáveis conexões. É fácil perder o controle e aquele simples clique no botão de compartilhar pode estar contribuindo para prejudicar uma ou várias pessoas. Na mitologia, o monstro Minotauro foi morto pelo herói Teseu, mas somente depois de muitas vítimas terem sido devoradas. Assim acontece com as fake news. Quando são detectadas e podem ser combatidas, já deixaram um rastro terrível de destruição e até mesmo mortes. O fato ocorrido com Fabiane foi terrível. Parece até mentira, mas infelizmente não é. Por isso, nunca compartilhe notícias antes de checar as fontes. Fake news podem efetivamente matar.
Bom, Dani, é um texto até pesadinho, né? Sim. Principalmente aí o final, que conta o que ocorreu com a Fabiane, né? Que foi terrível. Mas, apesar de tudo, isso é verdade. Né? Acontece o que aconteceu muito, né? é verdade. Né? Então, a gente está falando de fake news, mas com um caso real agora. Né? A gente sabe, a gente viu aí logo no começo do texto, as várias possibilidades da gente ter aí a fake news. Né? Então, quando ela é fabricada, quando ela é manipulada, quando ela é, né, chamada aí, de conteúdo impostor, na verdade, quando ela é enganosa. De qualquer um desses 4 nomes são para enganar. Sim, né? E vimos também como não cair nisso, né? Uhum. E para te convencer de que aquilo seja verdade e você cai naquilo. E isso acontece muito quando vocês vão recebendo mensagens pelas redes sociais e vocês vão passando para frente, né? Sem verificar se é verídico ou não. Sem verificar. Né? Infelizmente, assim, ou às vezes, eles colocaram aqui, você tem até uma fonte que é possível, né? Porque é uma fonte verdadeira, mas ela está ali manipulada. A fonte de um lugar num outro contexto que não condiz com aquilo, ou o título te chama atenção e você vai olhar, não tem nada a ver. A gente tem também isso quando chegam, vou até mudar um pouquinho aquelas propagandas, às vezes chegam, né, com uma, parecendo que era uma intenção e você vai olhar, o conteúdo é totalmente outro. A chamada, né, de algumas notícias, reportagem também, às vezes induz a pensar que é alguma coisa também, porque pela forma com que ela é feita, aí você vai ver é outra. E antes de você checar isso, você já passou para frente. Né? Até porque às vezes você quer compartilhar, porque é o seu colega, o seu amigo. Então você confiando na pessoa, e não que ela também não fez isso de má fé. Sim. Né? Existia um primeiro que fez de má fé, claro que existiu. Mas os outros são rede de amigos. Às né? vezes acha que está ajudando, compartilhando também, né, Andréia? Temos esse público também que acha que, eu vou ajudar, vou passar para frente a informação. E quem passa e fala assim, olha, não sei se é verdade, mas eu estou passando. Verifica antes se é verdade, antes de você passar. Assim como já aconteceu até notícia de, por exemplo, aluno que tenha sumido de casa, fugido, e era mentira. Era mentira. Né? Então, isso chega na mãe, né? A chega fake na news família. Era o telefone sem fio de antigamente. Que um contava pro outro e ia virando, às vezes, até outra coisa, né, Andréia? Porque, às vezes, vai se propagando. A notícia Só que agora é muito mais rápido, né? É muito mais rápido. Muito a mais tecnologia... rápido, né? E aí, olha só, quantas assim. pessoas você não vai atrapalhar, né? Quantas vidas não estão em jogo aí? De repente, é uma mãe ou um pai que tem um problema de saúde seríssimo, chega essa notícia, pronto, já matou e era mentira, né? Você matou. Então, prestem atenção nisso, né? Verifiquem mais o que vocês vão passar para frente. Né? Acho super legal compartilhar as coisas, mas vamos compartilhar o que seja real, né? Acho legal as notícias que são para vocês abrirem os olhos, para vocês serem mais críticos, tudo isso é legal, mas desde que ela seja verdadeira, né? Não que ela seja alguma coisa arranjada aí, que te convenceu, né? Mas porque você não prestou atenção. E a gente tem falado disso bastante, né, Dani, de fake news. A gente falou no 9º ano, né? Acho que comentamos também no 7º, se eu não me engano, em algum momento. Agora no 8º, acho que até a gente já tinha comentado no 8º. Já falamos também lá atrás, aqueles outros textos, né? Com certeza. Já falamos também. Bom, o que importa é que vocês estão ouvindo bastante sobre isso e em algum momento... eu tenho certeza que vocês agora, quando recebem, já estão checando aí algumas informações. Com a pandemia, o que a gente não recebeu de informação fake news aí? Continua recebendo. E continua recebendo. Até dados estatísticos, né, são manipulados, né? Então, assim, às vezes a gente vê uma reportagem, uma notícia que a forma com que ela foi elaborada, é bem o que a Andréia falou, não é tão real. Tem uma fake ali atrás. Então, por exemplo, tantas mortes aconteceram, mas ninguém contou que ficaram alguns dias sem contabilizar e por isso, de repente, o número de mortes subiu. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Então, assim, você tem que verificar a fonte, você tem que realmente procurar entender, porque às vezes uma manchete, ela só quer vender.
Você tem que ler a notícia, tem que ler a reportagem, tem que investigar o que está por trás. E vocês não são mais crianças, né? Já estão, o quê? 13 anos? Sim, 13, 14. 13, aí, 14 né? anos já são responsáveis pelos seus atos. E tudo que a gente publica, tudo que sai do nosso celular que a gente publica é responsabilidade nossa. Então, a gente tem que propagar também coisas positivas. Muito bem. Vamos lá, então, ó. 2 questões agora. Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. Ó, elas são fáceis, hein? O texto que você acabou de ouvir é um artigo de opinião. Com base no título, a que a expressão é fake dói se remete? Com base no título, a que a expressão é fake dói se remete? 2. Você já ouviu essa expressão? O que ela quer dizer? Vocês costumam falar isso sim, hein? Vamos lá, 2 minutinhos no chat. Então, Dani. Pedro, que temos de Mariane, respostas? Temos vários. Pedro, Mariane, Gabriel, Marcela, Sofia, Cauã, muitos. Que é feio que dói, né? E a 2, você já ouviu essa expressão? A Pro Jurema disse, inclusive, que já ouviu, sim. Que algo é muito feio que chega a doer, né? A Josiele colocou que é muito feio, o Cauã colocou que é uma mentira e tão falsa que tá na cara da pessoa. Ele já fez uma analogia aí, ó. Luiz Felipe, que ela remete que fake news pode causar sérios problemas. Isabelle, que se você espalhar notícias fakes pode afetar a todos. Muito bem. Então, olha só, olha as respostas que nós temos aí, mas que vocês foram além e era essa a intenção mesmo. Olha, fake dói, o título remete-se à expressão é feio que dói, é o óbvio, né? É o som que dá, é fake dói, é o som, é feio que dói. E se você já ouviu falar, vocês colocaram que sim, já ouviram, né? Algo é tão feio que chega a doer. Mas a primeira questão, ela é muito mais do que só esse é feio que dói, né? E vocês colocaram muito bem. O Gabriel colocou assim, remete aos danos que a fake news causa, principalmente relacionado ao que a gente leu no texto, Sim. né? Sobre a dona Fabiane, aí, a dona de casa. Acho que remete à mentira e prejudica as pessoas. Então, Giovana colocou que a notícia fake, machuca. E realmente, às vezes machuca tanto quem está envolvida nela, contra outras pessoas. Olha o caso da Fabiane aí, né? Então, machuca realmente, dói no sentido de machucar em vários sentidos aí vários também. sentidos. Isso pode ser o figurado, de doer assim, não de fisicamente, mas no caso da dona Fabiane, a dor
Foi em todos os sentidos, Foi em todos os né? sentidos, porque para a família foi uma dor horrível e para ela foi uma dor física. Muitos sentidos mesmo. Eu acho que vocês conseguiram captar bem a essência. Muito bem. E aí vocês precisam prestar atenção. A Eliana diz, notícias falsas podem ferir, né? Outra palavra que fica também bem colocada aí, né? A Natália também colocou, expõe, magoa, machuca, ferir. E tudo isso dói. Sim, né? dói. É uma dor figurada, mas tudo isso dói. Quem né? nunca chegou a falar lá, eu estou sofrendo de amor, doeu meu coração, né? Então, assim, não dói fisicamente, mas dói em algum sentido. E aí, a dor do outro a gente não pode menosprezar, porque não é a dor da gente, cada um que sabe o que sente, como sente, né, Andréia? Isso. E foi muito bem. A professora que colocou que isso fere, que isso dói, que isso machuca, também é importante vocês entenderem, porque às vezes vocês soltam algumas brincadeiras, né, com o colega, que a gente vai saber que vai para o bullying isso, mas que é uma notícia que você criou uma coisa falsa, né? E isso também machuca. Eu Fere, acho que tá muito, dói. Acho que está muito relacionado isso, né? Essa questão também, você soltar uma notícia a respeito de um colega que não seja verdadeira. Aliás, você não tem que soltar notícia nenhuma a respeito do colega, né? Exatamente. Vamos, isso chama fofoca. Vamos combinar, certo? Então, tomem cuidado, porque só quando acontece com a gente é que a gente tem a verdadeira noção, né? Do que pode, do quanto dói, certo? Terceira questão, vamos lá, ó. Na aula anterior, você viu que fake news são notícias falsas. Pensando nisso, que cuidados devemos ter ao compartilhar informações ou notícias? Olha, chega a ser redundante, mas eu sei que vocês vão responder bem essa daí. Vamos lá? 1 minutinho. Dani, estão conseguindo? Sim. Pro José Cláudia, colocou checar a veracidade. Pro Altimar, colocou verificar a fonte, né? O Eric colocou checar os dados que estão sendo divulgados. Marlon, pesquisar antes de postar. Muitos colocando checar a fonte, né? Ler com atenção, o Pedro colocou, porque também às vezes a gente interpreta de outra forma, também tem isso, né? Principalmente se a gente vê só pela chamadinha, né? Pela manchete. E a gente acha que já entendeu o que tinha e já passa para frente, né? Sim, buscar informações, o Caio colocou, então isso é interessante também. Às vezes a gente pesquisa, vai lá num site de busca verificar essa informação e outras mais, porque se não tiver linkada, é falsa, tem alguma né? coisa Exatamente, errada, né? Se não sai em lugar nenhum, não tem algum link de nada. Muitos colocando fonte, o site, buscar a veracidade da notícia. Então vamos lá, vamos colocar a resposta, porque na verdade o que a gente traz para vocês, assim, são as possibilidades. Então você vai eliminando. Que está no texto, inclusive, né? E você vai eliminando. Você checou a data? Não, a data bateu. Essa cidade realmente existe. A data, por exemplo, às vezes a data que acontece aí o fato, ela na verdade no calendário você vai olhar, estava lá, sei lá, hoje é dia 18, né? 18 de agosto de 2020 e vai aparecer num jornal daí uns dias como se fosse uma quinta-feira, por exemplo. Isso já aconteceu mesmo, né, Andréia? Às vezes a gente verifica, é verdade, só que você vai ver muito antigo a informação, muito antiga. Pode até calhar a data, mas o ano é outro, o dia da semana é outro, então são possibilidades. Então você vai eliminando as possibilidades. Professora, mas dá trabalho.
mas olha o trabalho que você teria passando para frente, né? A Mirella colocou assim, um cuidado também que tem que ter é não enviar dados falsos, não entrar em qualquer site. Porque também tem isso, às vezes a gente vai verificar a fonte, a gente procura lá o site que está escrito, esse site também é uma pegadinha, né? Hoje em dia o mundo está cheio de... Outra coisa que chega muito é e-mail de banco, né? Entre aspas, de banco, e lá dizendo que sua conta está cancelada, até SMS, a sua conta está cancelada, mas o nome do banco não bate direito, a pessoa não sabe escrever, é uma outra característica. É muito fácil de entender isso. Né? Primeiro, vem de um celular, né? Nunca vai chegar uma mensagem para você de um celular comum que seja de um banco. Então, você pode, às vezes, ajudar os seus pais, os seus avós, né? Alguém que não tenha tantos conhecimentos de internet, assim, né? Vocês que são maiores já conseguem fazer isso. Então, é uma dica também. Já elimina, joga já isso no lixo, essa mensagem, para sem querer não entrar no link que aparece ali, ou mesmo no e-mail, já joga fora isso. Ninguém vai... Tem determinadas mensagens não vão chegar por e-mail para você e não vão chegar por SMS, não, dessa forma. Não dessa forma. O Breno colocou algo legal para a gente refletir. Pensar se é mesmo necessário mandar aquela notícia. Porque às vezes tem isso, a gente recebe uma informação, às vezes você não precisa divulgar. Né? E parece que o WhatsApp é uma coisa assim que você recebeu de um, você já recebe de vários. É uma rede tão louca que... Existem as mensagens do dia, elas são comuns. A figurinha do dia, a mensagem do dia, existem. E aí, pense mesmo se é necessário mandar aquela notícia, porque às vezes você não conseguiu verificar, se você não sabe se é real, se não é, não mande, na dúvida, não mande. Acho que convém isso mesmo. Foi coerente agora, Dani. Vamos lá. Na aula anterior, então, essa é a terceira, né? Respostas, ó. Você viu que fake news são notícias falsas. Pensando nisso, que cuidados devemos ter ao compartilhar informações ou notícias? Então, opções aí, né? Verificar se o texto lido não é uma sátira ou paródia, com piadas que imitam a forma de se escrever uma notícia. Observar se o material que estamos lendo, as fotos, os títulos e as legendas usadas estão de acordo com o texto. Ficar atento quanto ao conteúdo da notícia que você está lendo. Ele pode ter sido, então, fabricado, olha lá, 100% falso e tem o claro objetivo de enganar o leitor. Pode ter sido manipulado, isto é, ocorre quando imagens ou notícias são alteradas para passar uma mensagem diferente da original. Então, seja lá o que for, é fake news, certo? Vamos para a próxima. Com base no que você ouviu no podcast, vamos preencher o quadro a seguir com base na pergunta. Como são definidos os conteúdos que estão elencados nele? Quais são as diferenças entre eles? Será que vocês conseguem? O que é fabricado? O que é conteúdo manipulado? O que é um conteúdo impostor? E o que é um conteúdo enganoso? Tenta colocar algumas palavras que consigam descrever o que seria um conteúdo fabricado. Então, fabricado, né, você não precisa responder as 4. Você responde uma, o seu colega responde a outra, o outro responde a outra e assim vai. Então, coloca a palavrinha e como você vai definir essa palavrinha. Vamos lá? 2 minutinhos para vocês.
Então, Dani? Então, vamos lá. Fabricado. O Isaac e o Eric colocaram aqui 100% falsa, a notícia. Objetivo, enganar o leitor. Manipulado. O Jonatas colocou tirado do contexto original. Tá. Enganoso. A Lívia e o Cal, o Vitor colocou, serve para enganar o leitor, especificamente é para isso. Agora eu estou procurando alguém que colocou impostor, que eu não achei aqui. Você achou? Impostor? Eu tenho um impostor aqui, o Danilo colocou impostor mentiroso. Impostor mentiroso, achei um impostor. Kevin, impostor é aquela pessoa que levar o mal e a desordem à sociedade. Não está falando besteira. Vocês foram tentando explicar da forma de vocês, legal. Olha só, Fabricado eles colocaram... É o que mais tem. Eles colocaram Matheus, eu já falo com você, Matheus. Eles colocaram umas definições que realmente condizem com o que estava no texto, certo? O fabricado, coloquem as respostas para eles lá, vamos lá. O fabricado é um conteúdo falso, feito com o objetivo de enganar o leitor, ou alguém respondeu exatamente isso, né, no que você falou. O manipulado, que é retirado do contexto, sim, conteúdo forjado, trabalhado para enganar o público. A gente poderia dizer como se fossem coisas editadas, né? Sim. Você tira de um contexto e põe no outro, e aí fica fácil de você confirmar algumas coisas, né? Porque às vezes você vai no grosso, no geral, e você fala, é verdade, né? Só que tem uma palavra que troca o nome de alguém, alguma informação importante. Algo manipulado aqui. O impostor, quando fontes, pessoas, organizações, entidades, têm seus nomes usados, mas com afirmações que não são delas. Então, você atribui a alguém aquilo, mas, na verdade, aquela pessoa nunca disse aquilo, né? A gente tem bastante isso também. Tem. Né? Muito. Principalmente quando começam assim... Principalmente no mundo dos famosos, vai. Tem muita notícia, assim, que é de impostor. Fulano afirmou tal coisa, às vezes tirou totalmente do contexto. Manipulou e ainda usou algo de impostor, alguém que não na verdade, disse parece coisa. que fica sempre uma linha muito tênue aí do que seja... O fabricado, manipulado, o impostor enganoso, né? Na verdade, tudo aí é para te convencer de uma coisa que não existe, que é mentira, né? Que não é verdadeira. E o enganoso, o uso mentiroso de uma informação para difamar outro conteúdo ou pessoa. Eu não vejo nem muita diferença aí do enganoso para o impostor, né? Eles colocaram muito o objetivo de enganar as pessoas. Tá vendo? Tem outra palavrinha ali, ó, para acrescentar no vocabulário, difamar, né? Difamar. Algumas notícias são feitas só para difamar mesmo alguém. Mas é bem o que você falou, Andréia, meio que fabricado, manipulado, impostor e enganoso, eles andam meio que juntos, assim, né? Eu acho que não tem muita diferença, não. O que importa é que você reconheceu que aquilo é fake, acabou. Sim. 5, releia o trecho a seguir. Há uma relação de intertextualidade? Justifique. Então, volta um pouquinho para mim. O que é uma intertextualidade? A intertextualidade é quando um texto conversa com o outro, né? Um texto te remete a outro. Às vezes está clara ali essa intertextualidade, outras vezes aquilo que está ali, aquele trecho vai te remeter a outro texto, certo? Então, esse daqui, vamos ver o trechinho aí, ó. Ao se compartilhar uma notícia, a forma como ela é disseminada assemelha-se à entrada em um labirinto com infindáveis conexões. É fácil perder o controle e aquele simples clique no botão de compartilhar pode estar contribuindo para prejudicar uma ou várias pessoas. Na mitologia, o monstro Minotauro foi morto pelo herói Teseu, mas somente depois de muitas vítimas terem sido devoradas. Assim acontece com as fake news. Quando são detectadas e podem ser combatidas, já deixaram um rastro terrível de destruição e até mesmo morte. Muito importante essa parte, olha só. Abre o chat já, que aí ele já consegue responder. Vamos lá, pode deixar aberto. Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Professores do CMSP, mandem um beijo para a escola Suetônio Bittencourt, é isso? Sim, repetiu várias vezes. Né? Assistimos às aulas das senhoras todos os dias. Mandem um beijo, professores do CMSP. Beijos, então, para a escola, ok? Pronto. Missão cumprida. Vamos lá.
Quem que colocou? Alguém já colocou alguma coisa? Vamos responder a 5 agora. Então, esse trecho aí, vocês lembram do quê? Pensa bem, tem intertextualidade com o quê? Algo que a gente já viu aqui, ó. Remete ao texto Labirinto de Creta, o Eric. Sim, aqui também tem o Gustavo. Intertextualidade com a mitologia do Minotauro. Sim, o Gustavo colocou, né? A Pro Cristiane. Juliana, Mitologia, misericórdia, Teseu. vocês não falam meu nome. Pronto, Juliana. Já falamos. Labirinto, faz uma comparação, Esther. Eles entenderam que é. Ok. Entenderam que houve essa conversa entre os dois textos e está citado aí, na verdade, né? É uma intertextualidade que está explícita aí, né? Ela aparece aí no texto. Ok, vamos colocar a resposta? Sim, o artigo relaciona o tema ao Minotauro, fazendo uma comparação ao labirinto em que ele vivia, no qual muitas pessoas foram devoradas por ele. Próxima. Já pode deixar o chat aberto, né? Pode. A 6. Considerando a forma como as notícias se espalham pela internet, pelas redes sociais, como você definiria a expressão infindáveis conexões? Vamos lá, quem vai ser o primeiro? O que significa infindáveis conexões? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Infinitas conexões. O que significa? Achou alguma? Vamos lá. Infinitas conexões, Camila. Isaac, conexões que não têm fim, diferentes sentidos, Rodrigo. Mariana, que não se acabam. Ok. Não E tem a nada 7? tão diferente disso. A 7. Como você acredita ser possível alertar as pessoas para não compartilharem notícias falsas? Discuta com seus colegas meios para alertar a comunidade em relação a isso. Isso fica para você refletir. É né? meio do que a gente já falou aqui, né? Eles já Isso. colocaram isso em prática, de repente você pode tentar espalhar isso em casa, pros amigos. Por exemplo, que tal, né? Você propor essa discussão, né? E propagar isso aí com seus colegas. Isso seria legal, né? Sim. E a 6, só colocando a resposta na tela, né? Foi exatamente o que vocês falaram. Isso, conexões que parecem não ter fim, isso mesmo. Aí eu vou fazer um agradecimento aqui para uma Pro. Cadê a Pro? A Pro sumiu agora, meu Deus do céu. Pro, eu te achei aqui, Pro, a Sônia. Pro Sônia Regina. Gosto dessa conversa, dessa forma de conversa entre vocês. Muito fácil o entendimento. Parabéns. Obrigada, Pro. Essa nossa conversa também é sempre muito legal, viu, Pro? Sim, a troca que tem. O chat facilita muito essa troca, né? Você vai fazer a 8, Deia? Dá tempo? Acho que dá tempo. Rapidinho, vamos lá. Questão 8, ó. Essa tá rápida. A imagem a seguir faz parte de uma campanha do Conselho Nacional de Justiça para combater fake news. Como podemos associá-la ao texto lido? Olá, quem vai ser o primeiro a responder? Fake news, perigo real, compartilhar notícia falsa não é brincadeira. É perigoso e as consequências podem ser fatais. Olha só, existe um jogo aí com as cores, né? Ou nos podem ser, no trecho podem ser fatais. Quem vai responder essa? Leonardo colocou o perigo é real, Paulo em relação ao perigo. Gabriele, podemos associar ao fato da dona de casa ter sido assassinada. Exatamente. Pro Débora, também curto sua interação. Se pudéssemos trabalhar em pares. Obrigada, Pro Débora. Muitos colocando ótima aula. Muito obrigada, professores. Muito obrigada, Pros. Associaram direitinho? Pensar na dor da família, pessoas próximas da vítima de notícia falsa. Muito bem, Kimberly. Muito bem. Bom, gente, olha, vocês entenderam aí direitinho. Tem uma atividade mão na massa, mas as pros, como elas têm aí o PPT, elas vão pedir para vocês, porque para a gente não vai dar tempo aqui. A gente estendeu a tela aí. Né, a gente estendeu a conversa e não deu tempo. Façam, então, a avaliação da aula. A gente tem o QR Code aí, a gente também tem um link, certo? Espero que vocês tenham gostado, participaram bem, estou gostando de vocês, 8º. Olha, vocês têm participado de forma muito legal. Tá demais, vocês não sabem quanto que a gente elogia fora. E a participação das e dos professores no 8º ano é quase em massa, assim, é muito legal, muito obrigada, viu? A gente agradece muito, um beijo para vocês, até sexta, né? Até quinta, 8º normal, não pega normal? AP. Então tá, então até Beijos, quinta. Até quinta, gente. Obrigada, Dani. Obrigada, Deia.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.